Se eu fosse o Axl Rose, provavelmente eu diria Welcome to the Jungle. Mas eu não vou dizer, porque eu sou o Kraus e esse é o momento histórico. Momento do Krauscast de número 1. Pois é, você que está me ouvindo está participando desse momento épico, esse momento especial. Pois é, a gente já está nas redes aí há um tempo, produzindo conteúdo, falando de algumas coisas que são interessantes, curiosas. Mas aqui a gente vai, na verdade, fazer o quê? A mesma coisa. A gente vai continuar propagando conteúdo, falando de filosofia, de sociologia, de psicologia e de qualquer outra coisa que possa servir para perturbar a mente, que possa servir para mexer com a cabeça de qualquer pessoa, mostrando, porque esse é um dos grandes objetivos, mostrar para as pessoas que elas são capazes de pensar com as próprias cabeças. Essa é praticamente um mantra que eu carrego comigo. E esse Krauscast de número 1, evidentemente tem um tema. Nós vamos falar sobre senso comum e senso crítico. Provavelmente você que está me ouvindo pode até ter um interesse puramente estudantil, acadêmico, mas os papos por aqui, eles não vão se limitar apenas a essa questão, digamos, utilitária. Eu creio que a contribuição aqui, e não se trata de falsa modéstia e nem tampouco soberba, mas a contribuição aqui ela deverá ir além. Então, vamos ao infinito e além. Essa frase aí não é do Axl Rose, deve ser do Buzz Lightyear, mas enfim. Então, a gente vai falar sobre senso comum e senso crítico. Realmente, eu acredito que qualquer momento é propício para essa discussão. É uma discussão que ela acompanha não só a história da filosofia, mas a história da humanidade. E você pode, de repente, já tendo uma certa noção do que se trata, dizer, caramba, esse é o momento para falar de senso comum e senso crítico, porque nós estamos diante de uma onda de ignorância, de certa forma, cegueira, negacionismo, antivacina, gente tentando tirar o crédito, a credibilidade da mídia e até mesmo da ciência. E realmente isso é um tanto quanto assustador. Eu costumo dizer, inclusive, que a sensação que eu tenho, muitas vezes, é de estar vivendo numa espécie de distopia. Parece um episódio de muito mau gosto do Black Mirror, ou parece alguma coisa escrita por George Orwell num papo com Franz Kafka. Deve ser algo nessa linha. Mas e do que se trata esse tal senso comum que aparentemente é tão ruim? E a gente vai ver que não é tão ruim assim. Depende muito do direcionamento. Na verdade, o que nós chamamos de senso comum pode ser apelidado carinhosamente de conhecimento do cotidiano, de sabedoria popular. São ideias que, de certa forma, são repetidas e transmitidas de geração para geração e que as pessoas vão se habituando, sabe? Tipo, tá todo mundo falando, então é verdade. Porque se não fosse verdade e as pessoas não estariam falando? E é muito funcional nessa linha. E muitas vezes a autoridade é utilizada também para endossar, para rotular uma ideia qualquer como verdadeira. E ela cai nas graças do senso comum. Muitas vezes alguém vê num canal, ou de repente uma dita figura pública, um influenciador, diz alguma coisa e as pessoas acham que, eu admiro aquela pessoa, então se ela está falando aquilo, é verdade. Então perceba que, na essência, o senso comum, e eu costumo muito dizer isso, o senso comum ele é muito postura passiva diante da realidade. É muito aceitar tudo que está sendo apresentado da forma tal que está sendo apresentado. Tipo, eu vou abrir mão de pensar, eu vou abrir mão de questionar, eu vou simplesmente aceitar. É uma certa postura cômoda. Um quê de preguiça? Sim. Mas eu não diria que as pessoas que necessariamente habitam esse ecossistema do senso comum, que elas têm má fé.
seria precipitado de minha parte fazer tal acusação. O próprio teórico, filósofo italiano, Antonio Gramsci, certa vez viu no senso comum a ideia de composição de conhecimentos populares e, de certa forma, esses conhecimentos populares eles vão trazer vereditos acerca de experiências vividas e é a partir dessas experiências vividas que as pessoas emitem e se posicionam diante de alguma questão que caiba um posicionamento. Aqui no Brasil, eu já vi, por exemplo, a professora Marilena Chauí falando sobre senso comum e ela fez uma associação que, de repente, alguém não tão intelectual quanto a professora Marilena Chauí poderia fazer, para quem conhece um pouco de filosofia, que é a alegoria da caverna de Platão. A gente poderia, de certa forma, dizer que as pessoas que estão ali dentro da caverna, olhando para as sombras e tendo aquela visão de que as sombras são a realidade, são a verdade, aquilo seria uma espécie de metáfora ou um grande exemplo, uma grande ilustração, referência do que é o senso comum. Tá tudo ali apresentado, eu tô percebendo, tipo, eu tô vendo, eu tô ouvindo, então deve ser verdade. E é muito isso, a gente pode fazer essa associação, não tá equivocado esse link entre senso comum e crença. E eu tô tentando mostrar para você que não faz muito sentido a gente fazer uma carapuça de maniqueísmo aqui, sabe? Tipo, tentar dizer que o senso comum é do bem, o senso comum é do mal. Afinal de contas, a gente não sabe necessariamente o que se passa na cabeça das pessoas. Tudo bem, em se tratando de senso comum, fica até um pouco mais viável saber o que se passa na cabeça delas. Basta olhar para o que a massa está pensando. Sou um pouco sarcástico isso. Mas o senso comum, ele tem muito esse viés mesmo de crença e é quase inevitável as pessoas acreditarem em algo. Cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua própria ideologia, ou de repente tem uma leitura, tem uma bagagem. E é quase inevitável também ser induzido a acreditar em algo. Eu acho também interessante o que um filósofo e professor brasileiro, Silvio Galo, ele fala sobre o senso comum. Vai muito na linha do que eu acredito, que o senso comum ele pode ser um ponto de partida legal para que alguém possa chegar a um determinado conhecimento. Muitas vezes, na medida em que o senso comum ele vai ganhando cada vez mais espaço na sociedade, vai fazendo com que uma determinada ideia acabe chamando a atenção. E quando chama a atenção, vai despertar o debate. Então perceba, o senso comum ele pode prestar um serviço legal à coletividade. Diga-se de passagem, eu não estou fazendo apologia e não necessariamente também não estou demonizando. Eu acredito que deu para perceber desde o começo que eu estou, de certa forma, neutralizando essa perspectiva. Eu poderia até citar na verdade eu vou citar o professor quando ele diz: olha, muitas vezes o senso comum é prejudicial e alimenta preconceitos e injustiças. A estrutura de sociedades patriarcais e a depreciação da mulher, sempre relegada a uma posição de inferioridade em relação aos homens, são exemplos disso. A manutenção desse preconceito é corroborada pela crença comum que as mulheres são muito frágeis, não possuem as mesmas habilidades, nem a mesma inteligência, nasceram para servir aos homens e por esse motivo não podem ter os mesmos direitos, devendo permanecer subalternas. Então a gente percebe que essa é uma característica muito negativa do senso comum. Que característica? A característica de ser utilizada como base ou como elemento de legitimação de preconceitos, de intolerância, de discriminação. Algo que foi feita a referência pelo professor à condição da mulher, mas a gente pode pensar a condição do negro, a condição do imigrante, ou até mesmo de alguém que é de uma religião, de uma crença que não é a predominante numa determinada sociedade.
Ou, de repente, nós temos também uma certa linha política que é predominante numa determinada sociedade e as pessoas não necessariamente sabem do que se trata aquela ideologia, mas pelo fato de defenderem o mesmo, de defenderem um padrão, elas vão associar aquela diferença como uma anomalia, como algo que deve ser perseguido. E nesse sentido, sim, o senso comum, ele não precisa ser demonizado, ele já está por conta própria se demonizando, porque, enfim, a gente não pode simplesmente excluir aquilo que é diferente. Então, embora o senso comum ele seja essa partilha, ele seja essa, digamos assim, essa ligação das pessoas em torno de conhecimentos e ideias que são, em tese, rasas, isso não credencia essas pessoas, nem dá autoridade para elas para poder atacar os outros e para poder ferir, seja a integridade física ou até mesmo a moral, ou criar barreiras que impeçam os outros de se desenvolverem e se afirmarem. Aí sim a gente pode dar uma certa pancada assim, no senso comum, se é que me entende. Eu também acho interessante nesse papo a gente lembrar um pouco de um dos pais da sociologia, o Auguste Comte. Nós teremos a oportunidade em algum momento, em algum Krauscast, não vai ser no primeiro que isso vai acontecer, mas enfim, em algum Krauscast a gente vai falar um pouco sobre os pais da sociologia, não de uma maneira acadêmica ou de uma maneira quadrada ou de como está disposto na maioria dos livros didáticos, porque, como eu falei, o nosso objetivo não é ficar limitado a isso. Mas eu acredito que você saiba que os pais da sociologia são Auguste Comte, Émile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx. Muito embora o Émile Durkheim tenha sido o primeiro cara a entrar na sala de aula para, de fato, ministrar uma aula de sociologia, a gente não pode desconsiderar o papel importante que Auguste Comte desempenhou na criação dessa ciência, porque, afinal de contas, ele criou o positivismo e, enfim, o positivismo foi a base fundamental para que Durkheim ele desenvolvesse o seu trabalho. Mas, como eu falei, isso é um papo para um outro episódio. Trazer Auguste Comte para esse papo sobre senso comum é simplesmente dizer que ele desconsidera por completo o senso comum, porque para Auguste Comte não serve como fonte de conhecimento. Auguste Comte ele era cientificista, então ele vai dizer que é a ciência que vai trazer a verdade. Então qualquer coisa que não necessariamente beba da ciência, ou seja, produto da ciência, tem relevância. Então, muita coisa que a gente vê sendo debatida na sociedade hoje simplesmente não seria debatido, porque Auguste Comte seria muito taxativo. Ele diria, peraí, a sua base é científica para falar isso? Não. Eu estou dando uma opinião. Beleza, você pode dar sua opinião onde você quiser, só que ciência, a gente trabalha com refutação, a gente trabalha com experiência, a gente trabalha com evidência. Então, um tanto quanto leviano, ou até ingênuo, de certa forma ignorante por parte de alguém, chegar, por exemplo, diante de um cientista e dizer, não, mas eu acho isso, não, mas é porque eu penso dessa forma. Beleza, você tem o direito de pensar, mas a gente está falando de ciência, então é outro nível. Evidentemente, Auguste Comte é um cara passível de críticas, assim como qualquer outro personagem ou qualquer outra pessoa. Não é porque ele foi um cientista, é um cara importante para a história, que ele não pode ser criticado. Ele foi criticado por Durkheim, que considerava que a análise dele não era lá, essas coisas todas. Enfim, a gente pode falar isso melhor depois. Mas eu acredito que quando Auguste Comte ele fala, principalmente da lei dos 3 estados, onde ele fala que existe um estado teológico, onde as pessoas elas vão procurar explicar tudo a partir de um viés sobrenatural, das suas crenças, isso tem muito de senso comum. E quando ele fala do estado metafísico, ou estágio metafísico, onde já começa a aparecer, a ideia de uma explicação racional para o mundo, para a condição humana, e aí ele chega no momento especial para ele, que é o estado positivo, que é sinônimo de modernidade. Fica muito claro que o posicionamento dele, que é um cara que está olhando para a ciência da natureza e está vendo o sucesso da ciência da natureza, é muito claro que ele vai defender a ciência e não o senso comum. Então, vale muito a pena essa menção ao que Auguste Comte falou, mas, além disso, nós podemos entender que o senso crítico ele aparece justamente
Aí, quando o senso comum se afirma e ele vai ganhando volume, o senso comum ele é culturalmente propagado, ele se fortalece, e é a partir do modus operandi mesmo do senso comum que a gente vai vendo o senso crítico aparecendo. Tipo, enquanto o senso comum vai construindo aí os seus juízos de valor, que, enfim, tem muito dessa coisa da crença popular, associações e superstições, né? Tem muito esse lance das crendices mesmo, porque o senso comum ele não exige provas, né? O senso comum ele não aprofunda, ele é superficial. O senso comum ele está muito exemplificado, né, nessas pessoas que de repente recebem um link ou abrem, sei lá, um portal e vem só o título de uma notícia e não se dá o trabalho de clicar para ler. E não é só clicar para ler, sabe? É procurar um contraponto. E não é só procurar um contraponto, é procurar pensar com a própria cabeça mesmo. Pô. Tipo, o senso comum está muito preso aos padrões, aos estereótipos, aos preconceitos. E como eu falei, né, sem querer ser redundante, mas sendo um pouco redundante, não necessariamente isso é ruim. Mas o senso crítico, ele vai aparecer justamente nessa cena com as interrogações que faltam para o senso comum. O senso crítico, ao contrário do senso comum, que aparece como uma postura passiva diante da realidade, e essa postura passiva, traduzindo mais uma vez, significa que as pessoas passam a aceitar a realidade como lhes são apresentadas, os elementos, como lhes são apresentados os elementos, melhor dizendo, dessa dita realidade. O senso crítico ele vai indagar, cara. O senso crítico ele é aquela coisa, sabe, que muitos vão dizer que é chata, sabe? Tipo, o senso crítico é perguntar o porquê, é perguntar o como, o onde, do que quer que seja. Por mais que algo até seja apresentado com uma certa credibilidade, o senso comum ele não vai se conformar com o nível das respostas e das evidências que estão sendo apresentadas naquele momento. Então, o senso crítico é uma postura mais ativa diante da realidade, quando o indivíduo ele decide até mesmo se dar ao direito de desconstruir, de ressignificar, de repente inovar, de construir neologismos, de fazer os seus próprios conceitos, de pensar fora da caixa. Então o senso crítico é magnífico e é a própria essência da filosofia. Eu costumo dizer e eu gosto de pensar que, embora ninguém ocupe essa posição tão magistral de detentor de todas as respostas ou dono da verdade, todo mundo pode elaborar uma boa pergunta e ter a capacidade de criar uma pergunta não necessariamente passa por uma sofisticação no discurso, por, enfim, trazer elementos apenas presentes na norma culta, ou ter o domínio conceitual. Não, muitas vezes uma boa pergunta é apenas uma pergunta corajosa, sabe? Uma pergunta irreverente, uma pergunta ousada, desafiadora. Eu acredito que é muito importante a gente valorizar alguém que levanta a mão ou levanta a voz e fala, que questiona e não necessariamente vai trazer aquilo que está sendo dito como um arquivo digno de um rótulo, verdade, pronto, acabou e é isso, e tá fechado. Esse conceito, ele é um dogma, essa ideia é um dogma e não tem quem me faça mudar de ideia, velho. Mudar de ideia é uma coisa que é muito do senso crítico, sabe? Tipo, quem não muda de ideia é alguém que tá agarrado lá com o senso comum e que não quer, evoluir, pô. Provavelmente, além da alegoria da caverna de Platão, ou de repente você tá pensando aí, Matrix, é quase inevitável, né, pensar em Matrix, como bons exemplos aí de senso comum e senso crítico, quem tá dentro da Matrix achando que aquilo tudo é verdade, quem tá dentro da caverna achando que as sombras são a verdade, senso comum, quem sai da caverna, quem sai da Matrix, quem não se conforma com aquilo que está sendo apresentado daquela forma.
tá no time do Senso Crítico. Tem uma historinha muito legal e que provavelmente você já deve ter ouvido falar, mas que vale muito a pena a gente, enfim, ter contato com ela nesse momento, porque agrega muito para essa discussão, que é a seguinte: era uma vez um rei muito vaidoso e que gostava de andar muito bem arrumado. Um dia, um alfaiate, que era muito esperto, deu o seguinte conselho: Majestade, é do meu conhecimento que você aprecia andar sempre muito bem vestido, estiloso, como ninguém. E você merece. Descobri um tecido muito belo e de muita qualidade que os tolos não são capazes de ver. Com um manto assim, Vossa Majestade poderá distinguir as pessoas inteligentes das pessoas tolas e estúpidas que não servirão para a corte. Ah, mas é uma descoberta espantosa, respondeu o rei. Traga-me já esse tecido e faça minha roupa. Quero ver as qualidades das pessoas que tenho ao meu serviço. O alfaiate tirou as medidas do rei e daí umas semanas apresentou dizendo: aqui está o manto de Vossa Majestade. O rei não via nada. Mas como não queria passar por tolo, respondeu: oh, como é belo. Então o alfaiate fez de conta que estava vestindo o manto, um rei, com todos os gestos necessários, exclamações elogiosas. Vossa Majestade está tão elegante, todos vão invejá-lo. A notícia correu à cidade, o rei tinha um manto que só os inteligentes eram capazes de ver. E aí um dia o rei decidiu sair para se mostrar ao povo, desfilando pela cidade, com sua comitiva real acompanhando. Toda a gente fingia admirar a vestimenta porque ninguém queria passar por estúpido. Até que, a certa altura, uma criança, em toda a sua inocência, gritou: olha, olha, o rei está nu. Ninguém conseguiu segurar o riso, todos gargalharam e só então o rei compreendeu que fora enganado. Envergonhado e arrependido de sua vaidade, correu a se esconder no palácio. Isso é baseado, a história é baseada no conto de Hans Christian Andersen e é muito isso, sabe? Quando a ideia ela é compartilhada, de repente tem uma autoridade que representa e existem interesses envolvidos, o senso comum ele se fortalece, desenvolve, mas isso não vai impedir que, pelo menos, uma criança, e aí é massa na história a participação da criança, as crianças são curiosas e curiosidade, dúvida, pergunta, é tudo que o senso crítico precisa para se desenvolver. Então, pelo menos uma criança vai ter coragem de se posicionar. E é importante entender também que o senso comum sempre vai estar lá. Mas a gente pode ter esperança que o senso crítico vai fazer algo, nem que seja através de uma criança, que vai ter essa coragem, ou a ingenuidade, a curiosidade mesmo de chegar e perguntar. Porque é muito isso mesmo, a gente pode estar muito preocupado até em combater o senso comum, mas talvez o grande segredo seja fomentar o desenvolvimento e instigar o desenvolvimento do senso crítico. No próprio campo da educação, além de ensinar os conteúdos, que é algo fundamental, talvez a gente precise trabalhar mais a ideia do ensinar a questionar, ensinar a duvidar daquilo que foi ensinado. Talvez seja por isso aí, por esse viés, por esse caminho. Enfim, use o senso crítico. Esse foi o Krauscast número 1.